Nessa noite nós vamos olhar para dois capítulos, Atos 3 e Atos 4 até o verso 22. Naturalmente, só se você passar o olho aqui, você vê que é muitos versículos. No capítulo 3 tem 26 versículos, e eu vou até o capítulo 4, verso 22. Então aí são 48 versos. Eu não vou aqui fazer uma exposição detalhada, não é este o meu objetivo nessa noite. Eu já até preguei em Atos 3, só Atos 3, em um outro momento da história, aqui na igreja. Hoje eu estou fazendo diferente, é um outro sermão, e o que eu quero que a gente veja aqui é o bloco mesmo. E quando a gente olha o bloco maior, a gente está dando uma visão tanto quanto que panorâmica, mas muito necessária, porque é muito comum a gente pegar as histórias bíblicas soltas e perder de vista a sequência da história. A sequência tem um objetivo. Então toda essa parte de Atos 3 até Atos capítulo 4, verso 22, está relacionado com o mesmo tema, que é a cura desse coxo paralítico. Começa dizendo que tinha um coxo lá no templo, e se você olhar o verso 22 do capítulo 4, diz que aquele homem, olha lá o verso 22, ora, tinha mais de 40 anos, aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então perceba que é um bloco só de história. Então nós vamos olhar como que esse bloco está relacionado, passando de forma geral nos principais pontos deste bloco. E o que é que eu entendo aqui que unifica essa história? A expressão em nome de Jesus. A expressão em nome de Jesus, ela está presente nos três blocos aqui, do capítulo 3, olha lá comigo o verso de número 6, 3:6. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Olha agora o capítulo 3, o verso de número 16. Vamos ler? Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Olha o capítulo de número 4. Olha o verso 10. Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, vamos ler? Em seu nome é que está curado perante vós. Olha o verso de número 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E eu não li aqui todas as vezes que tem a palavra em nome de Jesus, há mais vezes. Mas você deve ter percebido que o nome de Jesus curou, o nome de Jesus está sendo pregado por Pedro, e o nome de Jesus colocou eles numa prisão. E é sobre essa cena em nome de Jesus que nós vamos ver. E a primeira coisa que eu quero que você veja é que Jesus Cristo é o nome que realiza grande milagre, ou Jesus Cristo é o nome poderoso. Do verso 1 ao verso 10, você encontra a história desse coxo. Ele estava lá na porta do templo, olha comigo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Hora nona é às 3 horas da tarde, na época. Era assim que era contado pelos judeus. Era levado um homem coxo de nascença, o qual o punha diariamente e à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo,
saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Irmãos, este coxo, ele tinha uma triste condição de não se locomover. Se você já quebrou o pé ou algum osso dos membros inferiores, você deve ter vivenciado a triste realidade de ficar lá com a perna para o ar, não poder se movimentar, ficar sentado. E aquilo que é tão bom ficar sentadinho, né? Muito tempo não é bom. Esse homem nunca andou na vida, ele tem mais de 40 anos, e ele nunca pôde firmar os pés dele. Esse homem era muito conhecido na região, porque sempre levavam este homem para pedir dinheiro. A família fazia isso, afinal de contas, não tinha uma condição social como nós temos hoje. Nós vemos um período ainda muito ruim em algumas dessas coisas, mas com uma mentalidade de acessibilidade. Então você faz rampa para o cadeirante, você cria diversas leis para que possa tornar possível o acesso de pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Você tem um aparato social proveniente daquilo que é chamado do INSS. Nada disso existia aqui no primeiro século. Esse homem não tinha com que se sustentar do seu trabalho, não estava para trabalhar. Esse homem não tinha muito convívio social, esse homem vivia à margem da sociedade. E naturalmente pessoas que vivem assim, facilmente é tomado por certos sentimentos, e também é utilizado muitas vezes para coisas que exploram aquela pessoa para lucrar outros, né? E por algum motivo esse homem passou a viver sempre a pedir esmola. Era colocado ao lado do templo, porque era um lugar religioso. Então as pessoas disseram, o melhor lugar para a gente ganhar dinheiro é colocar esse homem lá do lado. Porque quando a pessoa vai ao templo, normalmente ela está um pouco mais quebrantada com o coração, e ela vai ver aquela pessoa e vai dar esmola. E é normal, e assim, normal no sentido de costumeiro que isso aconteça, que as pessoas, quando vai fazer esse ato, ela nem se relaciona com a pessoa que está aí. Ela vai dar a moeda. Tanto é que esse homem pede para Pedro e João dinheiro, ele estende a mão. Mas ele não está nem olhando para Pedro e João. Pedro tem que dizer, olha para nós. Porque ele estava como um ato mecânico, de mão levantando. Porque assim ele era simplesmente uma cena a mais na história aí. Não era visto como uma pessoa, mas como um pedinte. E alguém que tinha uma grande doença, impossível de andar e de se locomover. Quando a gente olha para esse quadro, a gente percebe que não tinha muita expectativa. Nem ele tinha. Mas algo extraordinário vai acontecer, que é a cura surgindo deste homem. E o que é interessante aqui nessa história, ao contrário de muitos que hoje anunciam curas por aí, é que essa cura aqui é a cura de alguém muito conhecido. Era o homem mais conhecido da cidade, alguém que estava lá, 40 anos, sabia quem ele era. Não era alguém que aparece do nada e de repente alguém diz, ele foi curado, mas você não sabe quem ele é, onde ele mora, e muitas vezes é uma tramóia, né, uma falcatrua envolvendo o possível curandeiro para com aquele que foi curado. Ou muitas vezes curas que não podem ser de fato verificado. A pessoa diz, eu tinha uma dor de cabeça e fui curado. Tá, mas esse era um coxo e de repente ele anda. Isso gerou grande admiração. Mas o grande fato é que esse homem que estava nessa condição, ele não tinha real convicção ou real conhecimento do que ele precisava. Porque à medida que a gente vai vivendo no mundo quebrado pelo pecado, no mundo que traz inúmeras dores e sofrimentos, facilmente a gente perde de vista qual é o nosso problema. O que é que aquele homem esperava de Pedro e João? Olha lá comigo. Verso 3. Vendo ele a Pedro e a João que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Esse homem não tinha nenhuma expectativa de ser curado. Ele queria uma esmola. E Pedro e João vai exatamente perceber a grande ponto da história em que ele está. Olha lá o verso de número 4. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E alguma coisa aqui é financeiro. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro. Irmãos, isso aqui já é um balde de água fria, né? Em quem está pedindo.
Ele está querendo ganhar dinheiro, Pedro diz, nós não temos nem prata nem ouro. Nós não temos isso. Nós não temos aquilo que você quer ganhar. Nós não temos. Pedro e João não tinham dinheiro para dar para aquele homem. Mas Pedro e João tinham algo mais. Olha lá de novo. Mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro e João tinham o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele está dizendo, o que eu não tenho, eu não te dou. Mas o que eu tenho, eu posso dar a vocês. E aqui nós encontramos essa grande essência daquilo que é a pregação do Evangelho, ou do que é a missão da igreja. Irmãos, Pedro e João, se você olhasse o contexto de Atos 2, você ia ver que os convertidos, eles viviam, começaram a vender as coisas para que todos pudessem ter em comum. E começaram a distribuir entre eles. Naturalmente que a igreja, o grupo reunido, tinha coisas. Mas Pedro e João percebem que o que aquele homem precisa não é de dinheiro. O que aquele homem precisa é de um poder transformador na vida delas. Saiba você que está aqui nessa noite, que talvez você vá no templo ou em lugares religiosos, em busca de alguma coisa que você acha que você precisa. Que você acha que você necessita. Eu não estou dizendo que você não necessita, esse homem necessitava de dinheiro. Mas talvez você não tenha consciência exatamente do que é que você precisa. O que é que você precisa é do poder transformador de Deus. Do poder transformador dessa pessoa, desse nome que tem todo o poder para fazer com que um paralítico pudesse andar. E é interessante quando você olha para o livro de Atos, que Atos foi escrito por Lucas, e Lucas escreveu um outro livro, que é chamado do Evangelho de Lucas. De forma que Atos é o segundo livro que esse homem escreve. E ele diz isso na introdução, ele diz que ele está escrevendo um livro, a Teófilo, relatando as coisas. Porque ele escreveu o primeiro livro relatando as coisas que Jesus fez, enquanto andou entre eles. Porque é isso que é o Evangelho de Lucas, o registro dos eventos que Jesus fez. Jesus curou diversas pessoas. E Lucas registrou curas assim. Mas em Atos ele diz, eu estou narrando as coisas que Jesus continuou a fazer, depois que ele subiu aos céus. Se você lembra, Jesus curou um coxo enquanto esteve encarnado, enquanto andou com eles. Mas o Jesus que foi morto na cruz do Calvário, colocado numa sepultura, ressuscitou, subiu aos céus, e ele continuou a fazer. E o livro de Atos vem mostrar isso. O que é que Jesus continuou a fazer? É por isso que Pedro diz, eu fiz em nome de Jesus. É este nome que curou, é esse nome que fortaleceu, é essa pessoa. E o nome de Jesus, irmãos, não é um nome mágico, que se você sair aí fora e dizer, em nome de Jesus, vai acontecer algo. Não, não é isso. O nome tem a ver com a pessoa. O nome resume a pessoa, o nome sintetiza quem era a pessoa. O que João está dizendo em nome de Jesus é na pessoa de Jesus. E perceba, é este nome poderoso que continuou a fazer as coisas depois que ele subiu aos céus. Agora fazendo através das mãos dos apóstolos. Porque os apóstolos foram constituídos para serem os representantes de Cristo. Eles são os fundamentos da igreja. E no período do primeiro século, era normal que os apóstolos tivessem o chamado dom da cura, o dom do milagre extraordinário da cura. Onde bastava um comando dele para que a cura acontecesse. Porque os apóstolos estavam estabelecendo o evangelho, escrevendo a Bíblia. Lucas vai narrar isso aqui para que hoje nós possamos saber que o nome de Jesus é o nome que faz as coisas. Por isso que esse dom aqui não é um dom que está hoje disponível às pessoas. Jesus continua curando pessoas, mas ele não usa um dom específico dado a alguém individualmente, porque isso teve um propósito na história, o propósito de lançar os fundamentos da igreja, chamado das credenciais apostólicas. E aqui fica evidente que este nome continuou a operar. Irmãos, a grande pergunta é que o nome de Jesus faz aquilo que os homens são incapazes de fazer.
A pessoa de Jesus trata com o problema real do ser humano, não apenas com o problema periférico do ser humano. Você precisa olhar para esse texto e ver isso, que foi o nome de Jesus que realizou essa grande obra. Então a minha primeira lição: Jesus Cristo é o nome que realiza grande milagre. Todos ficaram admirados, todos reconheceram, todos viram, e foi extraordinário o que aconteceu. Interessante você perceber ainda que, ao contrário do que acontece hoje em dia as pessoas anunciam cura, e se a pessoa não é curada, ele diz: faltou fé em você. Esse homem teve fé para ser curado? Não. Não foi exigido fé dele. Pedro e João quem deu o comando: levanta e anda. Esse homem esperava ganhar dinheiro, por causa daquilo que os apóstolos representavam. Isso que é muito diferente daquilo em que nós vivemos, numa fase em que a Escritura foi dada, embora o nome de Cristo continue sendo o nome poderoso. Mas eu quero olhar com você a segunda lição. Se primeiro é que Jesus Cristo é o nome que realiza grandes obras, a segunda lição é que Jesus Cristo é um nome cheio de significado que deve ser pregado. Aquele coxo entra no templo saltando de alegria. Quando alguém passa por uma operação, às vezes quebra a perna, e aí fica um tempo engessado, faz alguma cirurgia, precisa se adaptar, às vezes precisa, quando vai voltar a andar, é difícil. Precisa até de fisioterapia. Aqui não, a cura foi imediata. Ele levantou e saiu correndo, saltando de alegria. Entra no templo onde ele não poderia ter entrado antes, porque ele era alguém deficiente, impossibilitava de estar ao templo, e agora ele entra saltando de alegria. Mas o que é que esse evento desperta? Olha lá o verso 11. Apegando-se a ele, Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então o povo foi lá, nesse pórtico de Salomão, admirado, vendo aquilo que tinha acontecido. Como reagimos diante disso? Olha agora o nome de Jesus Cristo, cheio de significado. Verso 12, vamos ler? À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Milagres é bênção que Deus concedeu como um sinal daquilo que Deus é. O objetivo de curar esse homem não é em si fazer esse homem andar apenas. Tinha outros coxos que não foram curados. O objetivo de curar esse homem é pregar sobre esse poder do nome de Cristo. E as pessoas às vezes focam no milagre e perdem de vista o significado do milagre. E é isso que aconteceu, as pessoas estão admiradas, olhando para o coxo, olhando para os apóstolos, dizendo: que poder que esses caras têm, que coisa extraordinária. O que Pedro faz? Corrige o olhar, corrige o foco. Pedro faz com que eles deixem de olhar para o milagre, para olhar para o nome de Jesus. É interessante que o verso 12 diz assim, por que vos maravilheis disto? Disto é do milagre. Irmãos, tem várias respostas. Por que eu vou maravilhar disso? O homem tem 40 anos, mais de 40 anos, está andando. Esse homem esmolava a vida toda, eu cansei de dar esmola para ele, e ele está andando, ele está curado. Tem muitos motivos para se maravilhar. Mas Pedro não quer que o foco fique no milagre. O Pedro não quer que o foco fique nele e no João. Olha lá o verso 12 ainda. Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Quando você ouve falar de milagres hoje em dia, o que a maioria das vezes você vê? Uma exaltação do indivíduo. Pastores que dizem: eu tenho o poder de curar, dê o dinheiro tal, vem aqui, eu vou fazer a fila. E todo mundo olhando para o indivíduo, para aquela pessoa. O que Pedro e João não querem é que as pessoas achem que ele tem poder para curar. Pedro e João diz: por que vocês estão olhando para a gente? Não temos nada de diferente. E tem mais um detalhe. Pedro diz: nem é pela nossa piedade, poder
ou piedade, piedade de viver a vida. Não é porque Pedro e João eram muito santos. Pedro e João não quer que as pessoas olhem para ele e dizem, que homem de Deus. Não, Pedro e João quer que eles olhem para o nome de Jesus. Para o nome de Jesus. E é isso que Pedro faz. Pedro mostra que Jesus é o único nome que deve ser exaltado. Olha o verso 16. Pela fé, em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem. Então é Jesus quem fez, Jesus quem deve ser adorado. O nome de Jesus deve ser anunciado, porque é um nome cheio de significado que deve ser pregado. Olha os significados deste nome. Pedro vai citar alguns aqui, alguns títulos de Jesus. Olha o verso 13, na pregação dele. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, vamos ler agora? Glorificou a seu servo Jesus. Só um minuto. A seu servo Jesus. Servo é um título dado a Jesus. Um título das profecias do Antigo Testamento. Da profecia de Isaías. Lembra de Isaías 53? O servo sofredor. Ele foi moído pelas nossas transgressões. A iniquidade pesava sobre ele. Então havia uma profecia de que Deus teria um servo perfeito. Um servo obediente. Um servo que estaria seguindo tudo aquilo que Deus havia ordenado. E Pedro está dizendo, é Ele, é Jesus, Ele é o servo de Deus. Pedro está no ambiente do templo, cheio de judeus, que conheciam a lei, que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam o texto de Isaías, que aguardava a vinda desse servo. E Pedro está dizendo, o nome de Jesus que curou, é esse que cumpre a profecia do servo sofredor. É por isso que ele morre na cruz do Calvário. Irmãos, eu e você precisamos ter a consciência que o que nós precisamos fazer é anunciar quem Jesus é. Porque Jesus é um nome cheio de significados. Olha mais, olha o verso 14, ele vai chamar Jesus de santo e justo. Vós, porém, negaste o santo e o justo. Jesus é o único que de fato pode ser o justo, que no Antigo Testamento diz que justificaria a muitos. O separado de Deus. Tudo isso eram títulos messiânicos, títulos aguardados no Messias. Olha o verso 15 ainda. Dessarte matastes o autor da vida. Jesus é o autor da vida. A vida está nele, ele dá a quem ele quer. Verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Vamos ler agora? Que o seu Cristo significa ungido. Percebe o que Pedro está fazendo? Pedro está tirando o foco do milagre e mostrando quem é a pessoa que realizou o milagre. Quem é esse nome, Jesus? Ele não é um líder qualquer. Ele não é uma força poderosa. Não. Ele é o servo do Senhor. Ele é o santo. Ele é o justo. Ele é o autor da vida. Ele é o ungido, o Cristo. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele é aquele que deveria vir ao mundo. Pedro está pregando o Evangelho, irmãos. O milagre por si só não convence ninguém, não converte ninguém. As pessoas, ao ver um homem andando, curado, mais de 40 anos, doente, eles não automaticamente disseram assim, a gente quer crer em Jesus. Não. Eles ficaram achando, que gente poderosa. Quantas pessoas não passam a ser idólatras quando acontecem determinadas coisas na vida deles? Libertação de algum acidente, a cura de alguma coisa, e ele vai adorar ídolos em vez de adorar o nome que está acima de todo nome. Por isso que nós precisamos anunciar quem Jesus é. Não é automático, as pessoas sabem do nome. Se você perguntar aí fora, fala Jesus, eles vão dizer. Mas poucos vão relacioná-los corretamente com as Escrituras. E Pedro está fazendo isso. Pedro está relacionando quem curou com as profecias ditas no Antigo Testamento. Jesus Cristo é um nome cheio de significado, que deve ser pregado, porque Ele é o único nome que deve ser exaltado, porque Ele é um nome cheio de significado, porque Ele é o único nome que pode perdoar pecados. Preste atenção no que Pedro vai fazer aqui, irmãos. Isso aqui é fundamental para a sua vida. O nome de Jesus é capaz de perdoar pecados. Olha o verso de número 15.
verso de número 19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Talvez você pergunte assim, pastor, tem como passar uma borracha na minha vida? Apagar os meus erros? Vou dizer para você, não tem como apagar, mas tem como cancelar. Cancelar é não mais cobrar. É rasgar aquilo que tem, é tornar nova criatura, tem como. Mas talvez você diz, pastor, mas e se eu fiz muita coisa errada? E se eu fiz isso, se eu fiz aquilo outro, se eu adulterei, se eu roubei, se no passado eu fiz tal e tal coisa, será que tem jeito? Claro que tem, o nome de Jesus perdoa pecados. Deixa eu mostrar para você quem eram essas pessoas que Pedro disse assim, arrependam, e vocês podem ter os seus pecados cancelados. Será quem eles eram? Será que eles tinham feito alguma coisa terrível? Será que eles eram muito redondinhos, bonitinhos, enquadradinhos dentro do sistema? Não. Olha os crimes terríveis que eles tinham cometidos. Olha o verso 13. É dessas pessoas que Pedro diz, se eles se arrependerem, os pecados deles seriam cancelados por causa do nome de Jesus. Olha o verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Vamos ler agora? A quem vós traístes e negastes. Primeira coisa, eram pessoas que tinham negado quem era Jesus, traído Jesus. Pessoas que caminharam com Jesus há algum tempo. Alguns deles comeram talvez daqueles pães que Jesus multiplicou, porque tinha uma multidão lá que comeu dos pães. Mas quando Jesus foi levado perante Pilatos, eles negaram Jesus, disseram, nós não conhecemos Ele, nós não queremos saber dEle, nós lavamos as nossas mãos, nós não queremos Ele. São pessoas que obstinadamente viraram as costas para o Messias durante uma fase da vida. Mas olha mais, olha o verso 14, vós porém, olha Pedro dizendo, hein? Vós porém, vamos ler? Negaste o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Olha o que essas pessoas fizeram, quando puderam escolher entre Jesus e um criminoso, eles escolheram o criminoso. Pedro está lembrando de que parte da história? Do julgamento de Cristo. Quando chegaram para a multidão e disseram, nós oferecemos a vocês, querem que eu vos solte Cristo ou Barrabás? E a multidão gritou, Barrabás. Barrabás é um ladrão, um criminoso, alguém que tinha quebrado a lei, alguém que merecia estar preso, e eles escolheram o pior, em vez de escolher o melhor. Será que tem chance para alguém que escolhe um ladrão, em vez de Cristo? Tem. Pedro está dizendo, arrependa dos seus pecados. Mas olha mais o que eles fizeram, talvez aqui esteja uma das frases mais fortes. Olha o verso 15, vamos ler? Dessaste, matastes o autor da vida. Matastes o autor da vida. Tem um pastor que ao tratar desse texto ele diz assim, é como se mais ou menos disséssemos assim, vocês apagaram o sol. Percebe? A gente não consegue imaginar fazer algo assim. Ele está dizendo, isso que vocês fizeram, vocês mataram o autor da vida. Ao crucificar Cristo, eles estavam matando aquele que era o dono de toda a vida, o autor da vida. Tem um crime maior do que pedir a morte de Jesus? Tem um crime maior do que matar Jesus? É para essas pessoas que Pedro está olhando e dizendo, vocês fizeram isso, vocês fizeram isso, vocês fizeram isso. Mas tem solução. O nome de Jesus é capaz de cancelar o passado de vocês. Olha lá de novo o verso de número 19. Vamos ler o verso 19? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sem arrependimento, não há cancelamento de pecado. Não pensa você que os erros seus do passado automaticamente vão sumir no dia do juízo. Quando Cristo voltar, todos os seus pecados serão cobrados se você não se arrependeu, se você não creu em Jesus. Se você se arrepender e crer em Jesus,
por mais trágico que tenha sido o passado, foram cancelados. E o dia será um dia de grande vitória. Talvez você diz, pastor, mas será que tem um outro meio de eu ter os meus pecados cancelados? Sem ser através da pessoa de Jesus, sem ser através do nome de Jesus? Não tem. Olha Atos capítulo 4. Atos 4. Tudo tem a ver com milagre, e agora Pedro não está mais diante da multidão, mas Pedro está diante das autoridades, que estão tentando proibi-los, né, Pedro e João, de falar no nome de Jesus. Olha o verso 12. E não há em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem um caminho para você, se não for através de Jesus Cristo. Não tem um nome capaz de resolver com os erros da sua história, se não for o nome de Jesus Cristo. Não tem nenhum outro. Por mais trágico que seja, o nome de Jesus Cristo pode cancelar os seus pecados. Mas fora dele, você está condenado no dia do juízo. Por isso, você precisa sair daqui. Talvez você venha aqui achando que o que você precisa é de uma cura. Eu não estou dizendo que talvez você não precisa de cura. Jesus pode até te curar. Mas o que você mais precisa é ter os seus pecados cancelados. E o nome de Jesus é poderoso para isso. E é isso que Pedro está dizendo. Jesus é um nome poderoso porque é o nome que vai restaurar todas as coisas. Volta para Atos 2. Olha o verso 20. Desculpa, Atos 4, tá? Atos 3. Atos 3, verso 20. Então nós estamos olhando Atos 3 e Atos 4, porque é o mesmo bloco de assuntos relacionados com a cura. Do verso 1 ao verso 10 ele cura, e você viu o nome de Jesus poderoso nos feitos. Do verso 11 ao verso 26, você vê que o nome de Jesus deve ser pregado, porque ele é cheio de significados, porque o nome de Jesus é o único nome dado entre os homens que deve ser exaltado, é um nome cheio de significado, é o único nome que pode perdoar pecados, e é o nome que vai restaurar todas as coisas. Olha o verso 20. Eu vou ler o 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vamos ler agora? A fim que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Perceba o que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo que este nome que curou aquele homem, o nome cheio de significado, o nome que perdoa pecados, é o nome da pessoa que subiu aos céus, e os céus está aguardando ele lá, até o dia em que ele vem, e vai restaurar todas as coisas. É maravilhoso você ver um coxo andando, uma doença terrível sendo curada, e à luz de toda a Escritura você sabe que a doença é consequência do pecado da humanidade. Quando Deus cria o homem, Deus não o cria doente, Deus o cria perfeito. A consequência do pecado é que o nosso corpo começa a se destruir, começa a se desgastar, e pessoas às vezes já nascem com deficiências, outros vão desenvolvendo doenças, e Deus, através dos milagres, Ele mostra um pouquinho daquilo que Ele vai fazer. Se você achou extraordinário Deus restaurar a saúde desse homem, pensa em quão extraordinário é Ele restaurar todas as maldições que estão sobre o mundo, retirar as maldições e restaurar este mundo. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, esse nome que curou, ele vai restaurar todas as coisas quando ele voltar. Por isso que este é um nome poderoso, que vai fazer novas todas as coisas, que vai tirar toda a dor, toda a lágrima, todo o sofrimento. Ainda não agora. Agora foi só de um coxo, só de uma doença física. Mas quando ele voltar, ele vai restaurar todas as coisas. Pedro está dizendo, creia nesse nome. Esse nome é poderoso. Em nome de Jesus, ele cura. O nome de Jesus deve ser pregado.
Ele é que traz esperança. E por fim, o nome de Jesus é o nome que gera diferentes reações. Esse é o meu terceiro e último ponto. Jesus Cristo é o nome que gera reações. É impossível ficar indiferente a Jesus. O que é que acontece com isso aqui? Olha o capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-lhes ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Quem diz que o nome de Jesus só é amado? O nome de Jesus também é odiado. Capítulo 4 vai trazer para nós a cena dos poderosos, dos governantes, das autoridades do templo, odiando Pedro e João por causa daquilo que eles faziam através do nome de Jesus. E chega um momento que eles até proíbem de ensinar no nome de Jesus. Olha lá Atos capítulo 4. Olha o capítulo 4, olha o verso 18. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçá-los, vamos ler? Atos 4, verso 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para a quem quer que seja. Eles querem proibir de falar o nome de Jesus. Não é hoje, é sempre eles quiseram proibir de falar o nome de Jesus. O nome de Jesus não é água com açúcar. A pessoa de Jesus não é indiferente. Jesus é poderoso para curar, Jesus é poderoso nos significados do que Ele faz, mas Jesus provoca ódio no coração das pessoas. Porque as pessoas respondem com ódio a quem Ele é, uma parte das pessoas. Jesus disse, aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Pedro e João vão sofrer na pele por anunciar o nome de Jesus. Eles vão ser presos por causa disso. Olha comigo, o verso de número 4, de Atos 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Mas houve salvação, houve conversão, houve transformação. E percebe, enquanto teve o milagre, só o milagre, você tinha multidão, mas não tinha oposição, ninguém se opôs. Estavam até exaltando Pedro e João, mas também não tinha conversão. Quando teve pregação, teve oposição e teve conversão. Quando o nome de Cristo é anunciado, você precisa saber que pessoas vão ser transformadas por este nome, como a gente vê hoje através do batismo aqui da nossa irmã. Pessoas abraçam este nome, mas saiba também que pessoas se levantam contra este nome. Ainda hoje há muitos perseguidos no mundo por causa do cristianismo. Há lugares em que o nome de Jesus é terminantemente proibido de ser anunciado. Há lugares que o nome de Jesus pode até ser anunciado, mas desde que não fale algumas coisas verdadeiras sobre Jesus. Tem que dizer que Ele ama todos, que todo mundo vai se dar bem, mas dizer que nós somos pecadores, que nós vamos para o inferno se não se arrepender, eu não quero esse Jesus. Essa tem sido a reação das pessoas. Governos e mais governos se levantam contra o nome de Jesus. Mas a decisão de Pedro e João foi muito firme. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar e de anunciar as coisas que temos visto e ouvido. O nome de Jesus gera conversão. E tomara que nessa noite você responda a Ele com quebrantamento, com arrependimento. Arrependam para que os seus pecados sejam cancelados.
o seu ódio a Cristo ou sua rejeição a Cristo vai gerar grandes consequências a você no dia do juízo. Vamos orar? Deus, obrigado porque nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que é santo, um Deus que é justo. Obrigado porque o teu Filho Cristo Jesus foi dado a ele o nome que está acima de todo nome. E é no nome dele que nós oramos a ti. É no nome dele que nós nos acheguemos, ó Deus, a ti para adorar o Senhor. É através do nome de Cristo que nós saímos para viver esta vida confiados de que o Senhor tem o melhor para nós. O nome de Cristo está presente em tudo nosso, porque aliás o Senhor nos deu já um novo nome. O Senhor já nos deu um nome que deriva da identidade de quem o teu Filho é. Mas Deus, nos faça ver a seriedade disso. Nos faça ver o quanto que o nome de Cristo precisa ser explicado às pessoas. E o quanto que o nome de Cristo é digno de ser, por ele, sofrer. Por isso, Deus, desperte o nosso coração a nos comprometermos com este nome que é poderoso. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos deu Cristo Jesus para que no nome dele nós pudéssemos orar. E é no nome dele que nós fazemos. Amém.